Eleições. Jovem Pan. Vota Paraná. A credibilidade do Grupo RIC a serviço da democracia. Seguimos com a nossa sabatina com os candidatos ao governo do Paraná. Hoje é a vez do candidato professor Ivan Bernardo, do PSTU. Casado, tem 48 anos, tem formação em geografia, professor da Rede Estadual de Educação há 20 anos, é do norte do Paraná, da cidade de Paranavaí. Nós vamos conhecer o Ivan Bernardo, conhecer as suas ideias a partir de agora. O tempo é de 20 minutos. Professor Ivan Bernardo, muito bom dia. Bom dia, Denian, Mark, Terribas e ouvintes da Jovem Pan. Por quem é o Ivan Bernardo? O senhor já havia concorrido alguma vez a algum cargo eletivo? Sim, saí candidato em 2000 a vice-prefeito de Paranavaí, em 2002 candidato a vice-governador do Paraná, 2004 a prefeito de Paranavaí, 2006 candidato a senador, 2008 candidato a vice-prefeito de Paranavaí, 2010 candidato a vice-governador, 2012 também candidato a prefeito, 2012 foi candidato a deputado estadual. 2016 fui candidato a prefeito de Paranavaí. Então, a gente participa das eleições, a gente não acredita nessas eleições burguesas, que na verdade é uma farsa. Nós estamos vendo aí, né, essa situação de corrupção de praticamente todos os partidos, aí, o PT, o PSDB, o PMDB, um Congresso Nacional de Picaretas, um Alep, um balcão de negócios. Mas a gente acha importante, mesmo tendo esse tempo irrisório, a gente conversar com a classe operária e apresentar o nosso projeto de rebelião, porque a eleição não vai mudar a vida, só a organização da classe, o povo indo para as ruas, através da ocupação de terras para fazer a reforma agrária e a reforma urbana, é que a gente vai mudar de verdade a qualidade de vida do nosso povo trabalhador. Se nós espichássemos uma régua ideológica, onde que o Ivan Bernardo se localizaria? Eu quero me localizar sempre no meio da classe operária, da classe trabalhadora. Nós, trabalhadores professores, nós temos que nos unir com a classe operária, com os sem terra, com os indígenas, com os LGBTs, com os quilombolas, com movimentos de negros e negras, para a gente construir uma saída socialista para o Paraná e para o Brasil. Então o senhor é socialista? Socialista e revolucionário. Revolução de que maneira? Através da luta direta, através das greves, como eu acabei de falar aqui, das ocupações, da organização da classe trabalhadora nos sindicatos de trabalhadores. E de mais, para a gente ter esse êxito, a gente tem que derrubar essa pelegada aí, que as direções do PT, do PCdoB, que são correias de transmissão dos governos e dos patrões, e que impede que a classe ela vá à luta, né? E derruba os patrões, os capitalistas, derruba a burguesia e construa essa sociedade fraterna que a gente acredita que é a sociedade que vai dar melhoria de qualidade de vida tanto na saúde, na educação, no lazer, na arte, na cultura, na construção de moradias, para o nosso povo que gera toda a riqueza desse país e que infelizmente hoje o país está um caos. Hoje no nosso país existem 6 milhões de pessoas sem moradia, sabendo que tem 7 milhões de moradias vazias, a maior parte de serviço de especulação imobiliária. Nós temos 3 milhões de trabalhadores sem terra, em um país que 1% dos latifundiários detém 45% das terras. E desses 3 milhões sem terras, eles não têm um pedaço de chão para plantar um pé de mandioca e um pé de feijão. Então tem 16 milhões de pessoas passando fome, sendo que a população nossa é de 207 milhões, tem 215 milhões de cabeça de gado de boi. Quer dizer, tem mais boi que gente e a nossa população, muita gente passando fome, não tem um pedaço de carne para comer. E é isso que a gente quer dar um basta. E para mudar isso aí tem que se rebelar mesmo e ir para a luta para transformar essa realidade. O PSTU, que é o seu partido, ele é um partido que não possui representação no Congresso, não elege ninguém e penso que nunca elegeu ninguém desde o início de que a legenda surgiu. O discurso ele é radical à esquerda e ele faz com que o PT pareça um
partido da extrema-direita. Quem te ouve falar localiza o PT como um partido de centro-direita, porque o discurso mais radicalizado à esquerda é feito pelo PSTU. Ainda há espaço, professor Ivan Bernardo, para esse tipo de discussão? Não há um atraso no sentido prático do discurso? O discurso do PSTU ele não ficou para trás, não ficou lá numa ideia revolucionária, marxista, de que já demonstradamente não funcionou quando posta em prática na história da humanidade? Para esclarecer aqui, extrema-direita seria, no caso aí, o Jair Bolsonaro. Isso. A burguesia mais racista, machista, homofóbica. Esse picaria do Bolsonaro, que na verdade ficou milionário, está há quase 30 anos no poder e sua família. Na prestação de contas não bate. Ele recebeu 200 mil da JBS. O Bolsonaro, na verdade, tinha que estar preso também, porque uma pessoa que fala que mulher feia merece ser estuprada devia estar na cadeia. Então, a gente sempre comenta o seguinte: o Lula está preso porque ele foi denunciado por corrupção e está pagando por ter se aliado à burguesia corrupta, aí, Maluf, Temer e toda essa corja de ladrões como Renan Calheiros. Mas tem que prender também o Alckmin, né, que é o santo do pau oco, recebeu 8 milhões da Odebrecht. Tem que prender também o Aécio, que está comprovado. Tá? Então, tem que botar eles todos na cadeia também. Prisão e confisco e confiscar os bens deles. Não adianta colocar tornozeleira e ficar nas suas mansões, lá fazendo de conta que estão presos, sendo que a maior parte dos presos, que são quase 700 mil nos presídios do nosso país aí, a maior parte, 290 mil, nunca foram julgados nem em primeira instância, porque são uma juventude pobre, a maior parte negra, que não tem dinheiro para pagar um bom advogado para estar livre. Então, fora todos eles, fora Temer, sua quadrilha, fora PT, PSDB, fora PSL, e nós temos que construir um organismo popular e operário para transformar a realidade. E sobre a questão que se a gente está atrasado ou não, a gente reivindica a Revolução Russa de 1917, sobre a liderança de Lenin e Trotsky, que nos 5 primeiros anos foi um avanço enorme para a classe trabalhadora, para as mulheres. E o que acabou mesmo com o socialismo lá foi o stalinismo, foi a ditadura de mão de ferro, a burocracia stalinista. A gente não reivindica a União Soviética como socialismo. Nem a Venezuela, através de Maduro, que é um governo de fome que está perseguindo opositores, e nossos irmãos imigrantes estão vindo para o Brasil e a gente tem que aceitar esses imigrantes. A gente entende que nenhum ser humano é ilegal. Então, nós somos a favor que abra as fronteiras para os nossos irmãos venezuelanos, assim como também tem um problema da imigração também para a Europa, né, que está tendo muita xenofobia no continente europeu. A gente é contra, e a gente é contra a xenofobia, contra a homofobia. Voltando à questão do assunto aqui, o Bolsonaro ele é machista, racista e homofóbico. A gente entende que essas eleições, não é que o povo é inteligente, fala que o povo é burro, o povo está desinformado, sim, porque a grande mídia, a maior parte, ela não mostra a realidade, tanto é que está boicotando o PSTU nos debates. A Band boicotou a companheira Vera, boicotou a gente também, nós não participamos do debate. Então não é culpa do povo, a culpa é do capitalismo mesmo que explora a população. Os patrões são cada vez mais ricos, os banqueiros, latifundiários, e a gente acredita na força da classe operária. Cedo ou mais tarde, a classe operária vai tomar o poder e acabar com essa barbárie capitalista. Vamos ver o que o ouvinte tem a dizer, Marcos Souza. Candidato, a maior parte dos ouvintes estão questionando sobre as suas ideias. Você falou, por exemplo, em rebelião, em revolução. O que é a rebelião e a revolução de verdade? Então, a rebelião, primeiro, é você fazer ter a política de transição. Você tem que defender uma política que a classe operária entenda. Então, nós somos a favor de estatizar o sistema financeiro, nós somos contra a remessa de lucro, nós queremos botar no fim a remessa de lucros para o exterior, principalmente das multinacionais, que recebem subsídios, né, recebem dinheiro até do BNDES. Então, nós defendemos que, no segundo plano, a proposta nossa aqui seria para gerar emprego, reduzir a jornada de trabalho de 44 horas para 36 horas semanais, ter o salário mínimo do DIEESE, um trabalhador que seria em torno de R$ 3.800. Nós defendemos revogar a reforma da escravidão, que é a reforma trabalhista,
E vamos lutar para impedir essa reforma da Previdência, que aconteceu, que inclusive o Lula defendeu, a Dilma, o Partido dos Trabalhadores. Lá na Nicarágua, esse ditador assassino do Ortega, também obedecendo o FMI, ele quis aplicar a reforma da Previdência, o povo se rebelou. No Haiti, o povo está se rebelando contra as políticas de exploração do capital. Então, o que está acontecendo no mundo, as lutas das mulheres pela legalização do aborto foi vitorioso na Irlanda, as lutas das mulheres na Argentina, no Chile. Então, através dessa pauta, né, de defesa das mulheres, dos LGBTs, dos camponeses sem terra, que foram agredidos lá na cidade, lá na região oeste, no governo assassino do Beto Richa do PSDB, que matou 2 companheiros sem terra, e a PM, de uma forma covarde, mataram 2 companheiros lá. Que aconteceu também no governo Requião. O companheiro Teixeirinha foi assassinado pela PM do governo Requião. Lá no Pará, na fazenda de Macaxeira, inclusive o Bolsonaro, esse covarde que defende a agressão a sem terra e matar sem terra, ele está defendendo ladrão de terra. O dono da fazenda Macaxeira é um proprietário que grilou as terras, expulsou os camponeses, matou indígenas, matou trabalhadores camponeses. Então, esse bandido do Bolsonaro também defende ladrão de terras. Então, tem que ser denunciado essa ideia desse ditador, que, na verdade, é um picareta que a gente está sempre denunciando. Eu estou te ouvindo atentamente aqui e sei que o ouvinte está fazendo a mesma coisa. Eu ouso dizer que dá para entender por que o PSTU não consegue alcançar os corações do eleitorado. É muito ódio, candidato. Não, nós temos ódio de classe, sim. Nós odiamos a burguesia. Ódio de classe. Esse ponto que eu gostaria de sublinhar. Porque os patrões exploram os trabalhadores. Não é um discurso do ódio. Eles não têm dó dos trabalhadores. Tem muitos trabalhadores morrendo nas filas dos hospitais. A juventude pobre negra está sendo massacrada, está sendo morta. Nós somos pelo fim da intervenção militar no Rio de Janeiro. Quem que é o burguês que o PSTU odeia? São os grandes banqueiros, os grandes empresários e latifundiários. Então, essa parte podre, como dizia Cazuza, a burguesia fede. Enquanto houver burguesia, não haverá poesia. Então, nós temos esse ódio de classe, derrubar a burguesia, destruir a burguesia, para a gente ter o direito a sonhar e fazer poesia. E aí, Mark? Olha só, tem a pergunta aqui do Vinícius, final do telefone 4503, dizendo o seguinte: quer saber sua opinião sobre a Venezuela, então, já que o PSTU defende o socialismo, o Maduro fala que implanta o socialismo lá. E você mesmo disse que os venezuelanos estão vindo para cá e temos que recebê-lo. O que aconteceu na Venezuela, então? Teve um golpe do Maduro na Venezuela. E a maior parte da esquerda, o PT, o PCdoB, o PSOL, o PCO, está envergonhando a esquerda, manchando a imagem do socialismo. Porque nós do PSTU defendemos a democracia operária. A gente não quer impor nada. A gente defende a liberdade religiosa, a gente defende a liberdade de pensamento. Inclusive para a burguesia, mesmo que explora a nossa classe, ela tem direito de apresentar seu projeto. Então, o que aconteceu na Venezuela foi um golpe de Maduro, e a maior parte da esquerda, o PT hoje, reivindica esse governo então, na opinião ditador do PSTU, que é o Maduro. Não, no que tem na Venezuela não é o socialismo. Não, lá é capitalismo. Lá não tem nada de socialismo. Eles falam socialismo século XXI, mas que socialismo é esse? E Cuba? Cuba te agrada? Cuba professor? também não é. Cuba, no começo da Revolução, ela era socialista. Ela era uma boate dos Estados Unidos. Teve melhoria na saúde, na educação, no esporte. Hoje, Cuba, ela aceita a grande propriedade privada. Então, Cuba hoje ela é capitalista e está piorando a vida dos trabalhadores. Quando o socialista foi no começo lá. Não concordamos também com a ditadura de Fidel Castro, ficar 50 anos no poder. Isso não é democracia operária, né? Uma família ficar 50 anos no poder, isso não é socialismo para nós. Não tem nada de socialismo. Na verdade, Cuba era uma ditadura da família castrista, né? Candidato, várias pessoas perguntando aqui sobre o Paraná. Vamos lá. O que fazer, por exemplo, com os pedágios? Qual a sua solução para os pedágios? Os roubagens, na verdade, pedágio é roubo. Então, esse anel de não é integração que o Lerner fez, é entregação. Nós somos a favor de reestatizar as rodovias que foram privatizadas, pedagiadas, e acabar com esse roubagem, que é a mina de ouro, e está atrapalhando o desenvolvimento dos pequenos produtores e médios produtores. E como seria isso na prática? Como quebrar o contrato, que é bem feito, inclusive?
A gente, através de muita pressão popular. A justiça burguesa, ela não vai aguentar a pressão popular. Só o povo indo para as ruas, ocupando os pedágios, os trabalhadores sem terra, é que a gente vai acabar com essa vergonha que são os roubágios. O pessoal está me perguntando aqui sobre o aumento ao funcionalismo público. Agora tivemos uma discussão recente, o governo quis dar 1%, a Assembleia aprovou 2 ponto alguma coisa, e já estão dizendo que não dá para pagar. Como é que o PSTU faria o Caixa do Estado ter condições de bancar esse aumento? Que país é esse, né? Enquanto os juízes têm direito à moradia, os políticos têm direitos à moradia, que com algum aumento de 16%, juízes ganhando salários estratosféricos, a classe trabalhadora com salário não chega nem R$1.000. Então, para você garantir o salário de ESC, que é R$3.800, você tem que romper com o pagamento da dívida aos banqueiros, que essa dívida já foi paga várias vezes. Nós temos que reestatizar o Banestado, voltar o Banestado para o povo. Mas o governador tem esse poder de fazer isso? O povo, como eu disse para você, o povo mobilizado. Não é só o PSTU chegando lá, tanto eu e a Carminha, que vai garantir isso aí. Só através da pressão popular. Então o PSTU não reconhece o ordenamento jurídico que aí vige no país. Acha que a lei está aí Nós nunca acreditamos na justiça burguesa. Então não acredita na justiça? A justiça burguesa sempre ficou do lado dos poderosos. Tanto é que sempre quando tem uma greve, rapidinho, instantaneamente, eles vão lá, aplicam lá que a greve é ilegal e tal. Tá, então o PSTU agora, para prender corrupto, essa demora eterna. E quando acontece, os ricos ficam em mansões com tornozeleira e tirando sarro do povo, porque a justiça não confisca os bens desses corruptos. Então, nenhuma confiança na justiça burguesa. Já tem uma pergunta aqui do Tobias Ferraz, final do telefone 9479, e o senhor faz um debate bastante acadêmico, né, do Marx, enfim. E ele pergunta se você já leu Mises, e eu até completo a pergunta. O senhor já leu alguém da escola austríaca, até para poder, quem sabe, refrigerar as ideias ou fazer o embate? Não, eu não li todos. Eu não sou candidato a Deus, saber de todos, né? Eu sou candidato a governador do Paraná, então... Mas nunca leu já alguém... li Adam Smith, James o Taylor, né? Então, mas eu sou candidato a governador do Paraná, sou candidato a Deus, como o Enéas, aquele faxitinha, falava, né? Tirava que trabalhador não pode governar porque não tem estudo. Isso aí a gente concorda que o Lula é um traidor da classe, mas nós não aceitamos essas ideias conservadoras, que um trabalhador boia fria não pode governar o Paraná, que um pedreiro não pode governar o Paraná. É só a burguesia corrupta que pode governar, os patrões, os banqueiros? Não. A classe trabalhadora é inteligente e tem capacidade de governar, porque ela que gera riqueza e ela que tem o maior direito de governar tanto o Estado e esse país. A Marina pergunta sua opinião sobre a Lava Jato e o Sérgio Moro. Então, essa discussão a gente não entra porque... que os reformistas, que a justiça burguesa fiquem nessa discussão eterna, né? Porque a gente está preocupado mesmo em organizar a classe aqui, organizar os de baixo para derrubar os de cima. Mas por que então, que não entra? Porque, na verdade, a justiça hoje já tem dois grupos lá, um grupo do PT, né? Um grupo do PSDB. São brigas a justiça está partidarizada, uma parte do PT, outra do PSDB. Então, nenhum deles a gente confia, não reivindicamos nem PT, PSDB, a gente reivindica a luta mesmo direta da nossa classe. Então, a gente não entra nessa discussão, porque isso aí vai ficar eternamente, vai resolver nada. A gente está preocupado em mobilizar a classe operária. Mas foi golpe ou não? Lógico que não foi golpe. A Dilma, o PT chamou o Temer para ser vice. Então, essa desculpa do golpe que o PT coloca é para desviar a atenção da classe. O PT traiu a classe trabalhadora. Então, é uma forma de desviar a atenção e não perder a militância do PT. O PT, na verdade, ele junto com o PSDB e o PMDB, eles têm acordos muito profundos aí de revezamento do poder. Eles estão há 30 anos no poder. Então, não foi nenhum golpe. Então, eles usam essa como que diz assim, essa farsa do golpe aí, essa conversa fiada, para desviar a atenção da militância honesta que, infelizmente, acaba caindo nesse engodo, nessa mentira que foi golpe. O Alfredo Og, do bairro Capão Raso, faz uma pergunta interessante. Ele pergunta se, quando o PSTU chegar ao poder, ele também não vai virar burguesia, ele também não vai se voltar contra a classe trabalhadora. A Ana Arendt tem uma teoria interessante sobre os partidos de esquerda que chegam ao poder. É mais ou menos isso? Olha, eu participei do PT 10 anos, me falaram o seguinte: por que saiu do PT? Você poderia melhorar a tua vida agora, ser classe média, né? Você é assalariado, pobre. Então, o PSTU está bem blindado. A maior parte veio do PT. Então,
para a gente se blindar, a gente não... se nós ganharmos as eleições, nós defendemos, por exemplo, se o salário do governador é 30 mil reais, que no caso eu ganhar a eleição, você vai ganhar aquilo que você ganha atualmente, que é 5 mil reais. Então você tem que blindar a militância através dessas formas para você tanto blindar o partido e a militância. Então nós defendemos que o governo, né, ele não pode ganhar, no caso, acho que 30 mil reais. Acho que, no caso, aí, se eu ganhasse o governo, eu reduziria meu salário para 5 mil reais. Muito bem, quero agradecer a presença do professor Ivan Bernardo, do PSTU. A Jovem Pan abre espaço a todos os candidatos, indistintamente. Conhecemos as palavras, o pensamento do Ivan Bernardo. Quem quiser ouvir mais, daqui a pouquinho, às 8 da manhã, em ponto, na tela da RIC TV Record. Professor Só mais Ivan, 30 segundos para finalizar? vai Desculpa. lá, por favor, professor. Então, nós, trabalhadores da educação, dia 30 de agosto, vamos lembrar o massacre do governo Álvaro Dias, em 1988, contra os professores. O governo que foi covarde com os professores. E também o 29 de abril de 2015, né? Desse governo assassino, que é o governo Beto Richa, aí, que feriu mais de 400 professores. Então, fora Beto Richa, fora Álvaro Dias, fora Lula, fora Bolsonaro, fora todos eles. E sábado em Colombo, amanhã em Colombo, estaremos panfleteando, conversando com a população, fazendo a panfletagem. E estão todos convidados a participar aí em Colombo no nosso ato de panfletagem, principalmente na periferia de Colombo. Professor Ivan, muito obrigado pela presença aqui à Jovem Pan. E bom final de semana a todos.